Fala aí galera, tudo bom com vocês? Professor Matheus aqui. Hoje veremos o módulo 20 de Física 1, que é um módulo que fala sobre exercícios de leis de Newton. Mais uma vez um módulo só de exercícios. E assim, é realmente importante porque são conteúdos, né? Leis de Newton é um conteúdo bem grande e ele cai bastante no Enem e na UERJ. Então pensando nisso, hoje eu peguei questões só de vestibulares aqui da gente, da UERJ, né, que é Rio de Janeiro, e obviamente também do Enem. Então será uma aula de exercícios de vestibular, beleza? Aquele esquema de sempre, eu vou cortar o vídeo e já começo falando com vocês as questões. Vamos lá? Então galera, vamos começar aqui pela questão 2 e 3, ambas da UERJ. E aí a UERJ às vezes faz uma parte meio que econômica, né? Ela economiza um pouco na prova. Ela coloca um texto único para duas questões. É o caso dessa aqui, ó. Se você for ler lá no início, está assim, ó, texto para as questões 2 e 3. Então vamos ler o texto. E assim, eu trouxe de novo aquelas dicas para a gente, quando ler, procurar quais são as forças envolvidas na situação, né? A gente tem várias, então procura para saber se é atrito, se é elástica, tração, algo do tipo. Procura por palavras-chave do tipo se tem repouso, se está parado, velocidade constante, aceleração, né? Pode ser também atrito ou sem atrito. Busca por informações desse tipo e, se possível, também faça o desenho. Desenhe a situação para ficar mais fácil de você entender, né? E também assim, não só entender, mas como colocar as forças, né? Ajuda bastante. Vamos ao texto, ó. Considere as leis de Newton e as informações a seguir. Uma pessoa empurra uma caixa sobre o piso de uma sala. As forças aplicadas sobre a caixa na direção do movimento são, aí coloca duas aqui, ó, FP, força paralela ao solo, exercida pela pessoa, por isso que é FP, né? Força da pessoa. Ele bota um FAzinho, que seria força de atrito exercida pelo piso. E ele fala que a caixa se desloca na direção e sentido de FP. Ele fala também que a força que a caixa exerce sobre a pessoa é FC. Então ele fala várias coisas aqui. Deixa eu botar um desenho do texto que a gente acabou de ler. Vou criar o desenho. Não sei se é um super desenho não, vou botar só uma caixa aqui, ó. Beleza? Uma caixinha. E vou indicar as forças. Deixa eu botar aqui no cantinho. Vou indicar as forças que ele falou no texto. Ele falou que existe uma FP, que seria a força que a pessoa faz, né? Vou botar aqui, ó. Força da pessoa empurrando a caixa. E ele menciona dessa vez que existe força de atrito. E aí o atrito, né? Ele geralmente acaba sendo contrário a este tipo de movimento. Então, força de atrito na FAT, tá? Porque a gente começa como FAT, então FAT. Beleza, isso que existe informação. Ele comenta também que essa caixinha está em movimento. Ele não fala se é movimento uniforme, né, tipo com velocidades constantes, ou se é movimento uniformemente variado com aceleração. Isso aí provavelmente vai estar no enunciado da 2 ou da 3. Então vamos ler aqui o resto, né? Porque agora sim vamos para a questão número 2. Questão número 2. Se o deslocamento da caixa ocorre com velocidade constante, as magnitudes das forças citadas apresentam a seguinte relação. Olha só, quando ele fala que a velocidade é constante, é um caso de MU, né, movimento uniforme, e mais que isso, velocidade constante é uma boa indicação de que a aceleração é zero, ou seja, quando a gente monta aquela equação FR, né, que é força resultante, e coloca as forças que atuam no corpo, a gente coloca a força da pessoa menos a força de A, seria do atrito. Se isso aqui vale zero, eu posso dizer automaticamente que a força da pessoa é igual à força de A. Só porque ele falou uma dica que era velocidade constante. Então, a gente já consegue marcar que situações aí que digam que força de P é igual à força de A. Só para constar, ele coloca também uma terceira força no texto. Ele fala que é a força que a caixa exerce sobre a pessoa. Então é como se eu tivesse uma pessoinha aqui, ó, deixa eu aumentar o desenho. Uma pessoinha empurrando bela pessoa, hein? Parece um anão. Mas uma pessoinha aqui empurrando a nossa caixa. E existe, né, pelo par de ação e reação, terceira lei de Newton. Se você empurra a caixa vai te empurrar de volta. Deixa eu colocar aqui, na pessoa existe
uma terceira força, que até então a gente não tinha colocado aqui na situação, que é a força C, força da caixa. Mas é aquilo, para reação e reação, uma das coisas mais importantes é lembrar que o módulo, o valor da força de ação é igual ao valor da força de reação. Se eu sei que força da pessoa é igual à força A, e por ação e reação, força da caixa é igual à força da pessoa, isso aqui tem que ser igual, tá? Porque é ação e reação. Então eu posso botar uma terceira igualdade aqui. Posso também dizer que força da caixa também é igual. Então todo mundo aí vai ser igual. FP, FA e FC, todas elas terão o mesmo valor. A gente não vai calcular, mas tipo, teria o mesmo valor, mesmo módulo. E aí tem ali, ó, letra A, primeira resposta que coloca aí. Número 2, já coloca letra A para começar o nosso esquema aqui de duas questões com texto só. Número 3, aí vamos mudar aqui a ideia, tá? Número 3, ele fala o seguinte: se o deslocamento da caixa ocorre com aceleração. E aí, cara, aceleração constante na mesma direção e sentido de FP. Então, a caixa se move para lá, no mesmo sentido de FP, mas dessa vez a aceleração não vai ser zero, né? Vai ter um valor. O que isso vai mudar para você? Ó, quem estiver copiando, eu vou trocar aqui agora, eu vou analisar a situação da questão 3. O desenho vai ser o mesmo, tá? Só vou trocar aqui duas coisinhas. Vou apagar tudo para ficar mais fácil, mas olha só, vou trocar uma informação só. Em vez de botar velocidade constante, vou trocar esse véu de velocidade, vou botar aceleração constante. O que vai me resultar, na hora que eu vou fazer a conta, a minha força resultante não vai ser mais zero, ela vai estar no problema. A força resultante vai agora fazer parte da questão. Faz o seguinte, força resultante vai ser, igual a gente fez antes, ó, força da pessoa, FP, menos força de atrito. Estou botando um menos o outro porque, né, eu sei que o movimento final é para lá. Então, só para fechar aqui a nossa ideia, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o seguinte, eu vou escrever que, vou passar para o outro lado aqui, ó, vou botar aqui FP é igual a FA mais força de atrito. Só troquei aqui, tá? Meio que uma álgebra meio louca aqui, mas eu só passei este cara do lado de lá, tá? Aí ficou positivo. FR mais FA. Eu botei aqui embaixo, para ficar mais bonitinho, ficar mais fácil de ver. Mas é FR mais FA, força resultante mais força de atrito, igual força P, que é a força da pessoa. Beleza? Dessa vez a gente não vai ter uma igualdade. A gente sabe, por exemplo, que a força da pessoa ela vai ser maior do que a força de atrito, né? Elas só são iguais aqui porque eu estou com o valor de força da pessoa, força de atrito, e só está igual porque eu estou acrescentando uma força resultante. Se não tivesse esse cara aqui, a força da pessoa tem um valor maior. Então eu já vou escrever aqui, ó, força da pessoa já tem um valor maior do que a força de atrito. Beleza? Ótimo. Fechou a primeira parte. E a força do corpo? Cara, a força que o corpo sente é igual à força que a pessoa faz. Isso não vai mudar nunca. Então, se a pessoa faz uma força FP, ela vai ter, por ação e reação, o mesmo valor de FC. Ou seja, você completa aqui, ó, que a força do corpo, FC, força da caixa, né? É igual a FP, só que ambas vão ser maiores que FA. Só por causa desse detalhezinho aqui, tá? Porque a FP, quando você retira o FA, ainda sobra valor. Então o FP é maior. Beleza? Só confere aqui, né? Então vamos ter que marcar alguma resposta. Se tudo der certo, a gente encontra algum gabarito com isso aqui. Temos ali, ó, letra D. Aliás, perdão. Deixa eu ver aqui, ó. FP maior do que FA igual a FC. Letra C. Letra C. Eles só trocaram a nossa ordem de resposta, tá? Porque a nossa tá FP aqui e FC, tá trocado. Para botar igual do gabarito, só vou trocar a ordem da letra, tá?
Foi. Então, bonitinho. Fizemos 2 questões da UERJ. Essas questões aqui são da parte do primeiro/segundo exame, né? Aquele exame que você faz só as discursivas. Então, assim, é uma matéria que pode cair, sempre cai, na verdade, né? Sempre está ali, e é importante, né? E não é uma questão tão difícil, desde que você lembrasse das dicas, né? Principalmente da parte da aceleração constante, processo constante, você matava a questão, beleza? Vamos pular, vamos para o número 4, que também é da UERJ. Vamos fazer mais uma de vestibular? Galera, questão 4 aí, ó. Leia atentamente os quadrinhos a seguir. É uma história do Garfield, né? Ou Garfield, se você quiser pronunciar em inglês. Ó, a história é, tá o John, que é o dono dele, fala o seguinte: você está muito gordo. Aí ele pensa, estou ouvindo, quero que você perca peso, ouviu bem? Tipo, falou. Ei, aonde você vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Então essa aí que seria o humor dele. Em vez de ele fazer academia ou dieta, ele vai para um planeta de gravidade menor. Aí ele fala o seguinte lá embaixo: a solução pensada pelo gato Garfield para atender a ordem recebida do seu dono está fisicamente correta? Justifique sua resposta. Essa questão, ela já é discursiva, então ela é da segunda parte, é o segundo exame que eu digo, né? Da parte específica. E você vai ter que escrever. Então aqui eu posso aceitar 2 tipos de resposta. Primeiro, eu posso dizer que ela está sim corretamente, né, pela física, ou não também corretamente pela física. Tipo, como assim? Aqui a gente vai ter que lembrar que peso para a física não é a mesma coisa que massa. Peso e massa são coisas diferentes. Então, se você for responder a partir da ideia de peso, eu vou dizer que sim, está correto. Ó, primeira opção de resposta, sim, está correto. Aí é claro que, né, não adianta botar só sim. Se eu for pensar pela parte do peso, eu vou dizer que a gravidade do local, ou seja, a gravidade da Terra, da Lua, ela influencia no resultado final. Tipo, a gravidade do local influencia, deixa eu acabar de escrever aqui rapidinho, influencia no valor do peso. E aí, esse que seria o humor da questão, porque o John, que é o dono do gato, ele pede para ele perder peso. E peso, só para lembrar a fórmula, peso tem a ver com massa vezes gravidade. Se por acaso o Garfield vai para um local onde a gravidade é menor, tipo Lua, por exemplo, se ele vai para a Lua, a gravidade é menor, logo o peso dele também é menor e ele automaticamente perde peso, né? Seria até uma boa, né? Quarentena está sinistra, então seria uma boa ideia a gente perder peso. Então, uma das respostas possíveis é essa, sim, está correta, porque você vai lembrar que peso está associado à gravidade, beleza? Você pode também colocar uma resposta assim, ó, não. Você pode botar um não também. Estamos aceitando 2 respostas, é discursiva. Só que se você colocar não, você vai ter que lembrar para ele que peso e massa são diferentes e você vai ter que lembrar que a massa do gato, né? Vai botar gato ou Garfield? Gato é mais fácil de escrever. Do gato não muda de valor, não se altera, né? Então mais fácil assim. Com a gravidade. Aí se quiser completar aqui a resposta, somente o seu peso. Sua força peso. Qual das 2 está correta? Cara, eu vou te falar. As 2. As 2 estão ótimas, estão bem explicadas. Aqui talvez seja um pouco mais completa, porque você lembra que a massa, né, não se altera, a massa é um outro conceito. Massa é a quantidade de matéria. E na verdade o que ele queria é que você lembrasse que o peso tem a ver com a gravidade. Escrevendo essa segunda parte aqui, ó, que é somente a força-peso, ou colocando que a gravidade do local influencia no valor, faltou aqui um acento, né? Influencia no valor, automaticamente você ganharia o ponto bonitinho, beleza? Então, uma questão da UERJ bonitinha, vamos para a próxima, vamos fazer mais uma de vestibular aí. Galera, vamos lá, questão número 7, só que já é do contextualizado, tá? Porque questão do Enem
geralmente está um pouco mais para frente. Então, ó, questão número 7, vamos ler o texto junto. Ó. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Ele está afirmando isso. E realmente é uma afirmação verdadeira. Como é que funciona isso? Quando você vai andar, geralmente você faz força para trás, você empurra com o seu pé o chão para trás e você se desloca por ação e reação. Você empurra o chão para trás, o chão te empurra para frente. Só que a gente lê essa força que o chão faz sobre você como força de atrito. Então é necessário que haja atrito entre você e o chão para que você consiga andar. Inclusive isso explica muito bem por que às vezes a gente escorrega. Por exemplo, vou lá lavar o chão de casa. Joguei água, joguei sabão e vou lá, né, caminhar, pedir para pegar a vassoura. Tem o risco de você escorregar porque às vezes você anda, né, você empurra o chão para trás, seu pé vai para trás, só que o sabão e a água meio que eliminam bastante, né, quase 100%, digamos assim, o atrito. Então o seu pé empurra para trás, você perde o contato com o chão e tum, cai. Então para que você ande é necessária essa força de atrito aí. Isso aí, beleza. Então vamos seguir. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Tranquilo, já sabemos sobre isso. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? E aí, ó, eu fiz um desenho aqui, meio tosco, mas fiz um desenho de um pé sobre uma superfície que não está plana, que é uma rampa, né? Então é um plano inclinado. E aí eu só vou colocar as forças, tá? Para a gente só ter uma noção do que a gente vai fazer. Comentei com vocês, quando a gente anda, a gente empurra o chão para trás. Então aqui, ó, vou botar uma força para trás, vou chamar ela de FP, força do pé, pode ser? Força do pé. E para frente, né? Quem vai fazer eu andar para frente vai ser a força de atrito entre o pé e o chão. Essa questão é ótima porque quando a gente faz cálculos sobre lei de Newton, a gente tem o costume de falar que o atrito é contrário ao movimento. Quando a gente arma as contas, no geral, realmente o atrito acaba sendo contrário ao movimento. Essa questão vai te pegar naquela famosa pegadinha de você associar, então o atrito para trás, contrário, já vai marcar sem pensar. Porque não é porque o atrito, quando a gente faz conta, né, geralmente quando a gente faz os cálculos, é contrário ao movimento, que ele é sempre contrário. Essa palavra sempre na física é muito complicada, a gente nunca pode falar que é nunca, nem pode falar que é sempre. Esse caso aqui, por exemplo, o atrito está, né, ajudando você a se movimentar, está a favor do movimento. Então, para a gente fechar aqui essa pergunta, vamos só tentar encaixar o que a gente já viu aqui de desenho, né? Já vimos de resposta, na opção que ele te dava. Letra A, ele fala sobre, primeiro, direção da força de atrito. Ele fala perpendicular. Perpendicular é 90 graus. Seria saindo assim, não é isso. A nossa força de atrito ela está paralela ao solo. Então, descarta a letra A, descarta a letra E. Tá? Quem fala vertical também não tem nada a ver. Letra B, paralelo ao plano, ok. E no sentido contrário ao movimento. Não, porque assim, o cara está subindo, né? Então não está no sentido contrário, está a favor. Letra C, paralelo ao plano, show. E no mesmo sentido do movimento. Pode marcar aí, ó, que é a letra C. Beleza? Por que não pode ser a letra E? Porque ele fala sentido vertical. Vertical é assim, ó, somente para cima. E aqui a gente está numa diagonal, então também era uma outra pegadinha que a gente fazia. Então, letra C, paralelo ao plano e a favor do movimento. Show? Vamos fazer aqui a última, questão número 8 da Unesp. Não é mais do Enem, nem da UERJ, mas é uma questão boa de fazer. Beleza? Vamos lá. Galera, vai fechar por hoje, questão número 8. Ela é um pouco diferente do que a gente estava fazendo antes. A gente fez questões de vestibular, mas fez questões mais teóricas. Basicamente não fizemos contas hoje. Então a 8 era uma questão para fazer cálculo. E aí eu queria fazer essa porque ela tem cálculo com cosseno e seno. A gente vai ter que, o que a gente chama de decompor a força. Vamos aqui ler o texto para entender primeiro, tá? Vamos lá. Em uma operação de resgate, um helicóptero sobrevoa horizontalmente uma região levando pendurado
em um recipiente de 200 kg com mantimentos e materiais de primeiros socorros. Então ele está levando, é um helicóptero que está sobrevoando uma região, está levando uma caixa, eu botei aqui, com mantimentos e materiais de primeiros socorros. E ele fala que a massa é de 200 kg. Anotei, beleza. O recipiente é transportado em movimento retilíneo uniforme. Cara, isso aí é lindo, porque movimento retilíneo uniforme é o MRU. E no MRU, MRU eu sei que é uma situação onde a velocidade é constante. Lembra aquelas palavras-chave? MRU é uma delas. Velocidade constante quer dizer que força resultante é igual a zero. Então é uma informação muito boa pra gente. E além disso, ele coloca para vocês aí. Ele coloca as forças que existem na situação. Ele fala que esse recipiente está sujeito à força peso, força de resistência do ar, que seria uma força de atrito, né, do ar, e também tem a tração exercida pelo cabo inextensível que o prende ao helicóptero. Então tem aqui uma caixa e tem um fio. Ele fala que é inextensível para tentar te tirar qualquer dúvida sobre qual força você vai colocar ali. Porque fio inextensível é aquele que não aumenta de tamanho. Se não aumenta de tamanho, não pode ser força elástica, somente tração mesmo. Beleza? Aí tem mais o desenho aqui embaixo, eu não botei todo ele, botei só a parte que interessava, né, que era só a caixinha. E ele fala o seguinte: sabendo que o ângulo entre o cabo e a vertical vale θ, não falou qual o valor, mas pelo menos falou que o seno de θ vale 0,6 e o cosseno vale 0,8, tudo anotadinho aqui, ó. Também falou que a gravidade vale 10, mas por aí anotei porque a gente sabe que o G geralmente é 10. Ele quer saber qual é a intensidade da resistência, da força de resistência do ar que atua sobre o recipiente. Então olha só, sem muito estresse aqui. É uma questão aquela mais completa, tá? Antes de qualquer coisa, já anotei os dados, já peguei a palavra-chave e o desenho está pronto. Vou colocar as forças que atuam sobre o meu bloco aqui, sobre a minha caixa. Lembrando que é aquela que é clássica, sempre teremos força-peso aqui para baixo, empurrando ou puxando ele para baixo, né? Temos aqui a tração, então tração é a força do fio aqui, ó, P. E temos a força do vento. Força do vento, pelo desenho, o helicóptero indo para frente, né? Indo para cá assim. Então eu vou colocar essa força como se fosse uma força de atrito. Força do vento aqui, botar um F, contrário ao movimento. Então eu coloquei as forças que existem. Qual é o problema? Aqui eu tenho uma força que está na horizontal, tenho uma força que está na vertical e eu tenho uma terceira força que está na diagonal. Eu tenho 3 direções diferentes. Na física a gente não faz conta com isso, a gente faz conta com horizontal e vertical. Qual é o macete? Eu vou transformar essa minha conta aqui na diagonal, eu consigo fazer isso, eu consigo decompor ela em 2 partes. Porque se ela é diagonal, ela tem uma parte que está em pé e uma parte que está deitada. E eu vou utilizar isso agora aqui. Eu vou pegar e vou escrever aqui esse T, ele tem um pedaço, deixa eu tirar aqui esse pedacinho aqui, vou dizer que ele tem um pedaço TX, que é a parte deitada, a gente bota X por causa do plano cartesiano, né? E tem uma parte em pé, que eu vou chamar aqui, deixa eu tirar esse pedacinho aqui, vou chamar de TY, e vou trabalhar com essas duas, não vou trabalhar com o T original, vou trabalhar com as decomposições dele. Vou botar aqui de novo, eu apaguei, né? O Fzinho. Por que eu fiz isso? Porque na hora de calcular, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a parte vertical da questão e depois vou calcular a parte horizontal da questão. Na parte vertical, eu tenho força resultante igual a peso menos, no caso ali, TY. Beleza? Ótimo. Lembrando que velocidade constante, força resultante igual a zero, eu posso tirar isso aqui, ó, cancelar isso aqui e dizer que TY já é o peso, que é muito mais fácil de fazer. Beleza? Aí vamos lá, a parte mais difícil é você encaixar o cossenos e senos na conta. Como o nosso ângulo está aqui, vou até puxar para cá assim, vou botar aqui no cantinho. Nosso ângulo está bem aqui. E a nossa tração, o nosso T original, ele está aqui. Como é que eu faço para colocar ele em pé, né? Colocar ele nessa direção aqui? O pessoal sempre lembra, tem aquele negócio de seno em pé, assim, sono, cosseno. Com sono, deitado.
tem que tomar cuidado, porque isso só funciona se o seu ângulo estiver aqui. E ele não está, ele está neste pedaço aqui em cima. Você vai ter que inverter. Como é que eu posso imaginar isso? Ó, a linha verde está aqui, não é isso? Se eu quero colocar em pé, eu vou fazer isso aqui com a linha. Passar para cá. Meio que passar para cá no desenho. Só que quando eu faço isso, quando eu deito ela, eu passo em cima do ângulo. Ou seja, eu estou passando a minha linha com o ângulo. Opa, com o ângulo é o cosseno. Então aqui vai ser T cosseno de θ, igual ao peso que é M vezes G. Aí tu, pô, como assim com o ângulo? Entendi. Cara, com o ângulo porque assim, quando eu tenho a linha original e eu quero botar ela somente em pé, somente na vertical, eu tenho que fazer esse movimento aqui. Passo dentro do ângulo. Quando eu coloco ela deitada, que é o meu segundo caso, quando eu colocar ela na horizontal, eu vou ter que fazer um outro movimento. Eu vou ter que subir essa linha aqui, ó, para botar ela assim. Quando eu subo ela, eu não passo no ângulo. Quando eu não passo no ângulo, é sem o ângulo. Seno de θ. Beleza? A parte mais importante é essa. Depois de tudo conta, porque olha só, T, eu não sei quem é, mas eu sei quanto que vale o cosseno. 0,8. A massa é 200 e a gravidade vale 10. Então quando eu fizer essa continha aqui, 20 vezes 10 é 2.000 divididos por 0,8. Então eu vou dividir 2.000 por 0,8 só para facilitar minha vida aqui, por pura preguiça mesmo, para não perder muito tempo. 2.000 divididos por 0,8, a gente vai achar o valor de 2.500. Isso aqui é a nossa tração letra T. Aí tu mas não é isso que ele quer. Tipo, sim, realmente não é isso que ele quer. Mas é um bom caminho, porque a gente fez já a parte vertical da conta. Vamos terminar aqui, ó, a parte horizontal. A parte horizontal a gente vai pensar na mesma forma. A gente vai dizer que temos duas forças, temos F de roxinho para um lado e tração X para o outro. E vou até adiantar aqui um passo, porque eu terei que escrever isso aqui, ó, força resultante F menos Tx, né? Só que eu já sei que a força resultante é zero. Então eu botaria zero aqui, passaria para o outro lado, igual eu fiz aqui com vocês. Só que só para adiantar, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a força, né, que é a força que o vento está fazendo contrário ao movimento, ela já é igual ao que a gente chama de Tx. E aí como é que fica fácil? Porque o F eu não sei dizer quem é ainda, mas o T é 2.500 e a gente já fez a parte mais difícil, já entendeu que quando eu passar a linha do T para horizontal, eu estou passando fora do ângulo, então estou passando sem o ângulo, vou usar o seno do θ aqui. Então vou fazer 2.500, na verdade, vezes seno de θ, que vale 0,6. Quando eu multiplicar isso aí, a gente vai chegar na resposta final. Deixa eu botar aqui logo, 0,06. Vamos chegar que a força que o vento faz é de 1.500 newtons. Questão boazinha, questão meio grande até, na verdade. É uma questão interessante porque usa bastante conhecimento da gente, tanto de seno e cosseno, quanto a ideia de você ler a questão, entender como é que funciona. Só para fechar aqui, ó, marca aí, ó, 1.500 é a letra C. Opa, letra C. Beleza? Fechou? Então é aquilo, gente. Se tiver dúvida, pergunta aqui no nosso chat aqui embaixo, né? Pode botar no vídeo do YouTube, mas pode também procurar na rede social e, claro, também temos as aulas ao vivo. É sempre bom tirar dúvida lá. Então, beleza? Valeu, até a próxima aí. Fiquem com Deus, se cuidem.